Olá pessoal, hoje nós daremos início ao nosso primeiro podcast ou videocast, como vocês quiserem chamar. Esse podcast, essa conversa, esse bate-papo que nós teremos aqui hoje, ele é uma iniciativa da pesquisa 05050, que conta com o apoio da FAPEMIG, visto que essa pesquisa ela tem, considerando que ela tem como objetivo a construção de um observatório da violência doméstica de Belo Horizonte, com foco na rede de proteção e apoio às mulheres vítimas, de violência doméstica. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, nesse primeiro momento, nessa primeira conversa, nós convidamos a pesquisadora Veronique Durand. Veronique é pesquisadora da Universidade de Bruxelas e também trabalha com a questão humanitária na França. E convidamos também a defensora pública, a doutora Maria Cecília, que é coordenadora da Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres, que é conhecido como NUDEM, aqui em Belo Horizonte. Bom, e para esse nosso bate-papo, eu combinei com as nossas convidadas da gente iniciar com a Veronique. E Veronique, por meio de sua formação, ela é antropóloga, ela tem uma vasta experiência não só na área da antropologia, mas também trabalhando na prática relacionado às questões históricas, enfim. Então eu combinei com ela dela trazer inicialmente esse contexto sobre as mentalidades masculinas, sobre a questão histórica, trazendo um pouco para a gente essa trajetória histórica que diz respeito às violências contra as mulheres, como que surgiu, de onde que veio, Veronique? Que é algo assim que entendemos ser muito importante, compreender de onde surge essa questão das mentalidades masculinas arraigadas e extremamente apoiadas numa cultura machista. E posteriormente ou juntamente, a gente vai bater um papo, por isso mesmo é a proposta do podcast, a doutora Maria Cecília, por meio de sua prática profissional, junto ao NUDEM, ela vai trazer um pouco também de sua prática, da experiência prática do dia a dia de Belo Horizonte, junto ao trabalho que é feito nesse aparelho, nesse instrumento público de Belo Horizonte. Então, primeiramente, eu agradeço a vocês, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme tê-las aqui. Esse, como falei, é o nosso primeiro podcast, então estou muito feliz de tê-las aqui, como nossas primeiras convidadas. E aí, Veronique, o que você nos conta então sobre essa questão da dominação masculina, esse histórico, sobre essa questão que é tão, enfim, é uma questão tão cara relacionada a um dilema social tão sério, Sim. Boa tarde, obrigada, Júnia, pelo convite, Estou muito feliz em estar aqui com vocês, também para passar esse tempo em Belo Horizonte e trocar ideias, informações com professores, alunos. Eu acho isso importante também porque eu trabalho do ponto de vista internacional. Então eu acho que a gente não pode focar num país, apesar, principalmente eu que sou antropóloga, apesar das culturas e das religiões que vão modificar comportamentos, a problemática das violências contra as mulheres ela é internacional e deveria ser tratada internacionalmente. Eu acho que se a gente quiser ficar realmente de um ponto de vista regional, a gente não vai conseguir, porque é um problema mundial, é uma epidemia, a ONU falou faz tempo, é uma epidemia e todas as mulheres do mundo inteiro passam por isso, por essas violências. E aproveito para lembrar que no Ocidente, em geral, nós somos privilegiadas. A gente não vê, mas nós temos leis. Sim. Nós temos organizações, nós temos associações, nós temos pessoas preparadas para atender as mulheres, enquanto tem muitos países onde não se tem lei
as mulheres não têm voz, Sim, sem dúvida. dependem de um homem para poder existir. Sim. Então muito importante lembrar isso. Eu sempre lembro porque quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão, o que acontece na Índia, o que acontece em muitos países africanos, é bom a gente pensar por isso, Sim. internacionalmente. Sim. Então você me perguntou em relação à dominação masculina. Então a dominação masculina, na verdade, ela tem mais de séculos, né? Aconteceu, na verdade, quando os povos deixaram de ser nômades. Uhum. Na época das populações nômades, as mulheres caçavam, pescavam, os homens faziam artesanato. É o que acontece no Amazonas hoje. Sim. Né? As mulheres não pescam, nem caçam mais, porque na verdade não tem mais peixe, não tem mais animal né? para se caçar. Mas geralmente, e naquela época, né, da caça e da colheita, as mulheres faziam exatamente as mesmas coisas do que os homens. Isso é muito interessante, né? Não tem essa segregação, essa coisa, né? Cada um faz isso aqui, classificado, pode, não pode. Eles viviam em grupo, Uhum. se escondiam nas grutas, na época do frio principalmente, né? Para tentar se esquentar, viviam em grupo. E cada um fazia as mesmas coisas, o que se precisava fazer naquele momento, eles faziam. As mulheres faziam a mesma coisa. E tanto que arqueólogas, antropólogas, acharam, né, muitas estatuetas, por exemplo, de mulher daquela época, mulher com seio, né, peito grande, com barriga grande, mas trabalhando, usando a flecha, usando a caça, ou seja, elas realmente tinham as mesmas atividades. Sim. Aí o que aconteceu? Quando começaram a se sedentarizar, é uma palavra, não sei se é a palavra certa em português, Tá certo. mas começaram a se organizar em aldeias, né? A gente pode chamar de aldeia, e foi assim também que começou a agricultura. Sim. Né? Então, as famílias, antes todo mundo vivia junto. Aí começaram a separar, né, as famílias, as questões do privado que não existiam. Então, Era tudo muito coletivo. era, né? tudo coletivo, mas aí começaram a usar os animais não só para comer, para se alimentar, mas para trabalhar a agricultura. O uso próprio, né? Sim. E começaram também a observar, né? Foi naquele momento que começaram a observar os animais e entenderam o porquê que as mulheres engravidavam. Olha que interessante. Que não tinham entendido até então. Pensavam que a mulher era uma deusa mesmo. Então é por isso que as histórias sempre falam assim, a mulher antigamente assim, né? Os antepassados, elas que eram as deusas, né? As deusas, por conta da reprodução. Da reprodução, porque elas engravidavam, davam à luz e os homens pensavam que isso era milagre. Como que ela consegue? E não só conseguia fazer meninas, mas meninos também. Olha que interessante, né? Para Então, eles devia ser algo assim. Era milagre, era algo fantástico. E aí, quando ficaram, né, se organizando uma cidadezinha e cada um na sua casa, a propriedade privada começou ali também, aí fizeram o relacionamento, né? De que a mulher, para engravidar, ela precisava de ter relações sexuais com o homem. E aí começou a se inverter, ou seja, se ela conseguia engravidar, era graças ao homem. Olha como é que a lógica, como né? as lógicas vão mudando e se invertendo. Aí eram eles, na verdade, os donos da vida, porque sem eles elas não podiam engravidar. Então começou ali aquela dominação de achar que eles eram superiores. Também, como eles tinham começado a se organizar e a trabalhar a terra, né, a agricultura, então eles trabalhavam a terra e as mulheres engravidando e tendo mais conforto, menos frio, não tinham que andar na neve, não tinham
Sim. Aí começaram a organizar o privado e o público. Eu acho que a base de tudo é esse privado e público. Essa separação, né? Então as mulheres ficaram no campo do Privado. privado e os homens no campo do público, trabalhando, organizando, né, as colheitas. E a mulher com cuidado, E né? a mulher com cuidado Das crianças, da das casa, crianças, aquela da coisa. alimentação, de aproveitar tudo que vinha, né, justamente da agricultura. E foi assim, né, que começou a se organizar essa separação dos dois espaços, o espaço público para os homens e o espaço privado para as mulheres. E o tempo, né, foi passando, foram se organizando, e um outro marco muito importante foi o marco do casamento. Sim. Né? Porque a Virou uma instituição, né? A igreja, naquela época, até o século XI, XII, eram só os senhores, né, que casavam, eles mesmos casavam os próprios filhos dentro de uma capela que tinha do lado, né, do castelo, porque na época era tudo organizado assim. E aí começou a se organizar, entre o século XII e o século XV, começou a se organizar um casamento formal para todos, para dar o nome do pai e criar, né, famílias a Sim. partir do nome do pai. O nome do pai. E isso já estava muito vinculado com o poder da igreja? Da igreja católica, no Tava. caso? Porque, né, é uma instituição que a gente percebe, né, por meio da história, extremamente forte e influente, patriarcal, exatamente, patriarcal. nessa relação toda de dominação, né? Porque aí a mulher perdia o nome, Exato. ela tinha que dar herdeiros e o marido dava o nome dele. Exatamente. Entende? E aí foi se organizando. E nem era ela quem escolhia o marido, muito pelo Não. contrário, era o pai, né? Era Tinha o sempre pai. um dono, uma pessoa, um homem, na verdade, né? Sempre tinha. O que acontece hoje ainda, por exemplo, na Índia, é que primeiro uma menina depende do pai, o pai escolhe o marido para ela. Ainda hoje. Mas em todas as castas? Olha, as castas mais baixas é que tem mais liberdade. É mesmo? É uma coisa interessante. É. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como assim? É. Eu disse, porque os brahmanes, que é a casta superior, né, mais religiosa, então é a casta que tem mais restrições em termos de alimentação, em termos de casamento. Por exemplo, eles não comem carne. A casta alta não come carne. Talvez por estar muito próximo da religião, Porque né? é ligado à da pureza. igreja. Né? Pois é. As castas são ligadas à pureza. Então as castas mais altas devem se tornar mais puras. Olha, que interessante. E as castas mais baixas, mais intocáveis, principalmente, elas podem fazer o que querem, porque não tem essa necessidade de pureza, já que eles trabalham com a morte, com tudo que tem a ver com a morte, né? O Entendi. couro, tudo que tem a ver. Olha que coisa mais, né, doida isso. E aí a questão do casamento entre eles também é mais assim. Nas três castas, que são 5, né? Nas 3 castas superiores, são os pais que escolhem o marido para a filha ou a esposa para o filho. Você imagina, no século XXI, a gente, assim, é claro que a gente está falando, como você disse, né, da nossa realidade enquanto Ocidente. Mas isso não é só na Índia, a gente sabe, né? Não como é você só falou, na em Índia, vários na África, em países, muitos né? países africanos, Orientais, né? na China, em muitos lugares ainda, né, a mulher não escolhe, né, e sem falar dos casamentos de criança, dos casamentos forçados, dos raptos, né? Você estava me falando, né, agora há pouco dos raptos. Na Índia tem um outro problema interessante, é que como tem ainda a questão do dote, quando você casa a sua filha, você tem que dar um dote. E as pessoas pobres não tem como. Não vai ter dote para Não dar. tem dote, né? E as classes médias, né, para lutar contra isso, muitas mulheres, quando engravidam, elas fazem ecografia. Se descobrir que estão grávidas de meninas, muitas vezes, quando elas podem, elas abortam.
Meninas? É Meninas. porque é a dominação, Porque, né? porque É o elas poder. sabem que... E tem um provérbio, né, indiano que eu acho tão triste. Dizem que não vale ter uma menina porque vai criá-la a perda. Porque ela vai sair de casa, vai ter que pagar o dote para ela. Olha E isso. ela vai morar na casa do marido. É. Então dizem que não vale a pena Meu Deus. ter filha. É. E aí isso continua. Então o que aconteceu? Chegou a um desequilíbrio. Vamos dizer, para 10 homens tem 7 mulheres. Aí aumentaram os estupros, os roubos de Nossa. meninas, porque realmente tinha muito menos meninas do que homens. Que homens. Meu Deus, né? Que situação. Então a gente vê que tentando ajeitar as coisas, a gente piora, né? Porque a situação é realmente muito difícil. Na Índia é muito difícil. E aí tem rapto ainda, tem rapto, tem roubo de mulheres, como tinha, né, antigamente no Amazonas. Os ameríndios, eles roubavam, né? Roubavam. Sim. Os homens pré-históricos também, eles roubavam. Quando não tinham mais mulheres, eles sabiam que tinham outro grupo por aí de noite eles iam e roubavam. Como se fosse um objeto. E porque é a sobrevivência. Porque se não houver mulher, não vai ter filhos, Eles e morrem. eles morrem. É. Então, A comunidade morre. a comunidade Sim. Gente, olha só o início de todo esse contexto do rapto, né? Das mulheres. É uma coisa. é uma questão de Nossa. sobrevivência. É de sobrevivência. Se não houver mulher, né, os grupos ameríndios no Amazonas era assim, quando um grupo começava por causa, não sei, de fome, de problemas ecológicos, seja o que for, a não ter mais filhos, eles iam roubar mulheres. Para poder manter o grupo. Né? E as mulheres tinham filhos. E aí a vida podia continuar naquele grupo. Mas se não tinha. Então a questão central também, né, das mulheres é essa, a sobrevivência da espécie. É a sobrevivência da espécie. Olha que interessante isso, né? A gente nunca, assim, não é que a gente nunca para pensar sobre isso. É claro que tudo está relacionado à reprodução e essa questão da sobrevivência. Mas a gente parece que, eu não sei, talvez porque a gente já discute, fala sobre isso, e aí a gente já vai no ponto-chave, né? É a violência contra as mulheres, é isso, a gente busca, né, alguns, enfim, refletir um pouco sobre a história, igual a gente está fazendo aqui agora, mas assim, normalmente a gente já vai naquele ponto do enfrentamento, né? Sim. E a gente tem que entender de onde que vem isso, até mesmo para otimizar o enfrentamento, né? Porque é claro que até mesmo, né, para a gente trabalhar com enfrentamento e tudo mais, enfim, com as questões que envolvem, né, todo esse dilema, a gente busca entender o porquê social e tudo mais. Mas muito difícil a gente chegar nesse ponto histórico, né? Lá atrás. É muito. E é A por gente, isso, né, fazer essa associação, porque aí se você, gente, olha isso, é a questão da reprodução humana. Sim. E é por Que isso coisa, que hoje, né? em 2025, a problemática é a mesma. Simplesmente por causa da nossa memória, nossa famosa memória coletiva, e que faz com que ficamos, né, as mentalidades de que os homens organizam a sociedade, os homens criam as regras, os códigos, e as mulheres têm que cuidar dos filhos, têm que ficar em casa. Isso está muito presente nas nossas mentalidades. Isso vai levar gerações para mudar. Isso é muito Entende? doido, né? Porque a gente já trabalha, a gente já observa isso há tanto tempo, né? E já discute, isso não é uma discussão nova. Não. Nossa, mas não é. A gente pode dizer que a gente já vem construindo, né, um arcabouço aí, teórico, de pesquisas, de estudos, enfim, de reflexão sobre a questão, né, do feminino, das mentalidades masculinas, embora no nosso país a gente ainda tenha iniciado isso de uma forma mais recente, porque nós vivemos em um país, assim, pelo menos na minha compreensão,
extremamente machista, né? Com uma cultura muito arraigada, muito patriarcal. Mas eu acho que né? isso vem da colonização. E ainda Bem, sofremos, certeza. né? Toda essa certeza. influência colonizadora, A né? colonização realmente, porque os homens portugueses, né? Porque a colonização no Brasil foi portuguesa, mas mais uma vez aconteceu em todos os outros países. A França fez a mesma coisa nas suas colônias, a Bélgica fez a mesma coisa, a Inglaterra fez a mesma coisa. Sim. Os homens chegando, né, da Europa, aquele etnocentrismo, né, achando que é o centro do mundo, chegando em outros países, abusavam das mulheres Sim. nativas. Sim. E principalmente no Brasil, que abusaram das mulheres indígenas e ainda foram buscar escravos e escravas e abusaram das escravas. Pois é. Então o peso no Brasil é muito. É muito grande, é muito grande. E é um peso, assim, ele acabou se transformando num peso estrutural. Sim. Né? Normalizado No- também. exatamente, Também normalizado. foi naturalizado. Né? Então a gente percebe isso de uma forma muito forte, né? Como eu falei, embora a gente já tenha várias iniciativas, né? Estudos e pesquisas, se fala muito, mas outro ponto também que eu percebo, nós mulheres e os estudiosos, os pesquisadores, nós falamos muito para nós mulheres. São poucos os homens que têm essa iniciativa, né? Eu estou falando aí fora da vida acadêmica, porque tem muitos pesquisadores homens, né, que trabalham com essa temática. Mas fora da vida acadêmica, a gente observa que são poucos os grupos, os homens, que falam sobre isso, que tratam sobre isso. Programas, podcasts como esse agora, que tem essa iniciativa de falar sobre a mentalidade masculina. Não se fala, é muito pouco, né? Hoje em dia a gente vê já alguns grupos de homens falando sobre isso é até muito interessante. Mas assim, as mulheres já têm essa percepção, embora ainda muitas nem sabem quando sofrem algum tipo de violência, elas não entendem, né? Muitas vezes Que estão não têm sofrendo alguma consciência. violência, porque elas não têm essa consciência, essa concepção. Mas isso então não é falado de forma alguma pelos homens. E Agora, nas escolas também não, que é pior ainda. Não, É um vou até tabu falar disso praticamente, também. não é verdade? Vou falar disso Ai, também. que ótimo, porque a gente consegue perceber isso muito claramente, né? E é por isso que é fundamental trabalhar com autores de violências, mas antes disso seria muito importante, eu conversei com isso hoje com o pessoal da Casa da Palavra, Ah, tá. e fazer prevenção nas escolas. A Lei Maria da Penha, ela chama atenção para ela. Isso, principalmente. Eu não sei se eu cortei aí Não, vamos conversar. a Veronique, né, gente, eu vou primeiramente agradecer, né, o convite aí da UENG, feito na pessoa da professora Júnia, né, é muito bom estar aqui nesse diálogo aí, até envolvendo outras áreas, né, do conhecimento. Às vezes a gente fica muito presa no direito, nas leis, e esse diálogo com a antropologia é fundamental, né, para a gente compreender o machismo como um fenômeno aí que não é isolado, né, não diz respeito a uma determinada relação ou a uma família, a determinadas pessoas, ele é estrutural, ele molda a nossa sociedade, né, e como a pesquisadora aí explicou muito bem, né, remonta aí de séculos, né, da humanidade, né, de como a humanidade foi evoluindo e construindo, né, esses papéis culturais que foram sendo atribuídos às mulheres, né, e como resposta a esse machismo que molda a nossa sociedade, né, principalmente assim, falando agora da sociedade brasileira, né, que veio aí, como a Veronique já apontou muito bem, de uma cultura patriarcal, né, colonial, né, a gente herdou isso da época da colônia, e a gente tem aí uma legislação muito bem construída, muito inovadora, né, que é a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela veio a partir de comandos, né, de tratados internacionais
que o Brasil se comprometeu, né, pelos quais o Brasil se comprometeu a enfrentar essa violência de gênero, mas não estava cumprindo. A legislação que a gente tinha anteriormente a 2006, antes da Lei Maria da Penha, ela banalizava a violência contra a mulher, né? A gente tinha aí a maioria dos crimes que são praticados em contexto de violência doméstica, né, que a gente vê lá no NUDEM, são crimes de ameaça, crime de lesão corporal leve, sim, vias de fato, né, que é aquela agressão que não gera nenhum tipo de lesão. Esses crimes eram tratados como os crimes de menor potencial ofensivo, né, crimes menos importantes. E a Lei Maria da Penha não, ela diz expressamente que os crimes praticados nesse contexto de violência doméstica de gênero, eles são violações de direitos humanos, né? Então houve uma mudança de paradigma aí do que a gente tinha antes e depois, né? E a lei, ela buscou tratar da violência de uma forma também complexa, como ela é, né? Sim, e não de uma forma simplista, por isso que eu acho ela uma legislação muito boa. Sim. Porque ela trata tanto de mecanismos de prevenção, isso, quanto mecanismos de enfrentamento a essa violência que já está acontecendo ou que está para acontecer, né? Isso é perfeito. O problema é que ela não é tão aplicada assim na parte da prevenção, né? A gente tem uma resistência muito grande, principalmente por parte de grupos, né, conservadores aí, sim, que às vezes interditam esse debate sobre a violência de gênero nas escolas, né, os papéis de gênero, exatamente, né? Eles chamam isso de ideologia, que isso não existe, né? Isso é um sofisma, né? A ideologia de gênero é uma ideia construída por grupos conservadores, mas não existe uma ideologia, existem papéis de gênero, né, culturalmente construídos. Mas enfim, eu não vou falar daqui da área que não é minha, né, gente? Porque eu não sou socióloga, eu não sou antropóloga, eu sou do direito, então assim, falando sobre o NUDEM, né? Uhum. Dentro do que a Lei Maria da Penha prevê, o NUDEM é uma resposta institucional a esse comando, né? A instituição da qual eu faço parte, que é a Defensoria Pública, uhum, do Estado de Minas Gerais, ela tem esse equipamento especializado para prestar assistência jurídica especializada e gratuita, eu já tinha falado especializada, uma assistência jurídica integral e gratuita às mulheres em situação de violência. Então isso atende, né, ao comando da nossa Constituição, que fala que a Defensoria Pública, ela tem que fazer a defesa, tem que promover e defender os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, e uma desses grupos vulneráveis são as mulheres em situação de violência. Uhum. E a própria Lei Maria da Penha diz que toda mulher em situação de violência tem direito a acessar os serviços da Defensoria Pública. Então isso é importante que eu pontue aqui, porque a gente não faz uma análise da condição socioeconômica da mulher. Né? Isso que eu ia perguntar. A UENG está até promovendo um estudo, né, sobre o perfil das nossas assistidas. Né? Você pode falar mais, sim, sobre isso também. Sim. Mas a gente não faz essa limitação de condição socioeconômica para a mulher acessar esse equipamento por conta do comando da Lei Maria da Penha, que diz toda e qualquer mulher pode acessar. Né? Isso é interessante a gente saber, né? Porque, sim, a Defensoria Pública, ela é para atender aquelas pessoas que a gente sabe que são mais vulneráveis, enfim, né? A questão socioeconômica mais assim, né? Mais complicado, vamos dizer assim. Não tem condições, né? Então, por isso mesmo a existência da Defensoria Pública. Isso. Mas o NUDEM, isso é muito importante a gente falar, né? Porque como a Veronique falou e você também acabou de falar agora, Maria Cecília, é uma questão, a questão do gênero, né? Da violência de gênero, né? Ela é uma questão social para todo e qualquer tipo de classe. Nenhuma mulher está imune. Exatamente. Então, assim, que bom, né? Que o NUDEM trabalha, né? A lógica dele né? A base é a Lei Maria da Penha, e parte desse princípio, sem essa separação, porque todas nós, né? Todas as mulheres correm esse risco. É claro que a gente sabe, isso a pesquisa que a UENG está promovendo isso, lá está revelando isso, né? Que as mulheres não brancas, né? As mulheres moradoras, sim, de periferias, as mulheres que pertencem a uma classe social mais baixa, elas são mais suscetíveis a esse tipo de violência, né? As mulheres negras são muito mais vitimizadas
que as mulheres brancas, isso aí, o Atlas da Violência também comprova, né, faz esse desenho muito claro, né, de que a gente, a violência contra as mulheres brancas está até reduzindo, né, mas a gente tem uma taxa cada vez maior de violência e feminicídio contra mulheres pretas e pardas. Sim. Eu posso acrescentar só uma coisa? Claro, fica à vontade. Eu fiz uma pesquisa numa vara de violência doméstica em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 10, 12 anos atrás, já faz tempo. E justamente a gente começou a receber, né, a atender autores de violências, mas o que a gente notou com a equipe, era uma psicóloga, uma assistente social e também a gente trabalhava com a juíza, é que as mulheres de classe mais alta, elas sofriam muita violência, mas elas não recorriam a tudo que era público. E também porque eu atendi jornalista, eu atendi várias pessoas fora da vara. Elas me pediam para que não apareça o nome dela na vara. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Pode ter uma cifra oculta aí, né? A gente tem que ter bastante observação cuidado com isso, porque as mulheres de classe alta, elas não recorrem ao espaço público. Então são coisas que vão se ajeitando entre ele e ela, vamos dizer. Tudo bem, eu não vou prestar queixa, mas você vai me dar um apartamento na avenida. Tem alguns combinados aí, né? Aí são acordos que fogem, né, a justiças para... Então eu acho que isso a gente tem que ter cuidado, apesar de concordar com você que de fato as pessoas de classe mais baixa são as mulheres que sofrem mais violências. Mas a gente tem que ter em mente, né, isso, porque realmente eu fiquei até impressionada de ver quantas pessoas, ouvindo falar do trabalho que a gente fazia com autores e tal, vinham procurar a juíza, ou vinham me procurar para saber o que fazer. Eu disse, vocês têm que prestar queixa. Não, mas a gente não quer. Isso é interessante, né? Então, aí se ajeitavam no privado. Então, isso é uma diferença que a gente também tem que observar. E é interessante, assim, essa questão das diversas realidades, né? A gente precisa sempre estar atento ao respeito da autonomia da mulher, assim, né? Então, essa assistência jurídica que a gente proporciona lá, a gente sempre orienta as mulheres, né? A gente nunca obriga elas a tomar nenhuma providência. É claro que a gente apresenta para elas os equipamentos que estão disponíveis na lei, né, nos serviços públicos, para enfrentar aquela situação que elas estão passando, mas sempre a autonomia da vontade é respeitada, né? E para além dessa orientação, a gente faz o acompanhamento, os pedidos e também o acompanhamento das medidas protetivas, né? Sim. As medidas protetivas são instrumentos muito inovadores aí que a Lei Maria da Penha trouxe para poder enfrentar. Então, assim, elas estão no meio do caminho entre o que a gente tinha antes, que era uma banalização total, né? A mulher que sofria violência era praticamente colocada frente a frente com o agressor e coagida, né, muito pressionada a fazer um acordo. E a prisão também, porque a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro, ele não recupera ninguém e muitas vezes ele até piora o problema. Então, assim, essas medidas protetivas, elas são uma forma de quebrar aquele ciclo, né, como, por exemplo, uma proibição de contato, proibição de aproximação, proibição de frequentar a casa da mulher, né, o local de trabalho dela, local de estudo, enfim. Uma forma de quebrar aquele ciclo e que se a pessoa que, né, praticou a agressão, a violência, descumpre, ela está sujeita aí ao agravamento dessas medidas, né, desde uma monitoração eletrônica, pode ser uma advertência pelo juiz em audiência, o agressor pode ser obrigado também a frequentar grupos de reflexão, né,
homens que praticam violência, até a prisão, né? Mas assim, antes a gente tenta outros instrumentos para poder aquele ciclo de violência não avançar, ele não escalonar, né? Sim. Então, uma forma de fazer com que essa violência não escalone. Mas, para além disso também, a gente presta lá um serviço de ajuizamento das ações de família dessas mulheres em situação de violência, porque muitas dependem economicamente, né, dos seus agressores, às vezes têm filhos em comum, né? Então, elas precisam regularizar essa situação, né? Exato. Então, a gente faz as ações de divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, os pedidos de guarda, né, da prole em comum, né, os filhos e filhas em comum, pedido de pensão alimentícia tanto para as crianças e adolescentes que eles tenham em comum aí, mas também para as próprias mulheres, como se fosse uma pensão compensatória por aquela violência, né? Muitas sofrem violência patrimonial, né? Sim. O estudante aqui da UENG, o Lucas, que está lá fazendo, né, a pesquisa, né, tá coletando os dados, ele já deve ter percebido isso, que muitas relatam essa violência patrimonial, de tirar o acesso a valores que eles têm em comum, expulsar de casa, reter documentos, né? Então, o ajuizamento da ação de família é fundamental para a gente poder regularizar essa situação familiar, né? Que muitas vezes vai até impedir que essa mulher volte para aquela relação abusiva. Exatamente. Né? Não adianta a gente entregar a medida e falar assim, tá aqui, acabaram os seus problemas, pode voltar para casa, tranquila. Não é bem assim, né? A questão, a violência doméstica, ela é multifacetada. Então, assim, a gente precisa também tentar regularizar essa situação familiar para que esse ciclo não retorne. Então, assim, o Nudem é essa resposta ao velho ditado, né? A Veronique, eu vejo que ela fala português muito bem, então acho que ela já está no Brasil há bastante tempo. Não sei se ela já escutou, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O Nudem ele contraria esse ditado. Ele diz assim, não, a violência doméstica é um problema, né? É um problema do Estado, é um problema público e tem que ser enfrentado pelo Estado. É dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações afetivas e das relações familiares, domésticas, enfim. Então, assim, é uma obrigação do Estado e como é uma obrigação, o Estado tem que ter equipamento especializado para isso. Exatamente, né? E aí você falou muito, Maria Cecília, eu achei ótimo que você veio, né, relatando o trabalho que é feito no DEM, enfim, o propósito, né, os propósitos, e aí eu fiquei até com uma dúvida, talvez, né, você pode falar um pouquinho pra gente. A medida protetiva, a mulher, ela pode pedir lá também, ao Nudem, a medida protetiva, ela, assim, porque a gente, assim, fazendo a pesquisa, já deu para compreender que algumas mulheres já chegam com a medida protetiva, só que algumas, assim, eu penso que talvez, até por falta de informação, né, porque esses atendimentos normalmente são feitos ou delegacia, né, quando a mulher sofre algum tipo, né, de violência, ou no DEM, mas são, assim, os 190 que a gente estava até falando anteriormente, né, são alguns outros, né, instrumentos, né, aparelhos públicos, né, que nós temos. Mas, assim, e o Nudem, ele também pode fazer esse pedido da medida protetiva? Perfeito, muito boa essa pergunta. Então, pode sim. A medida protetiva, ela pode ser solicitada tanto na delegacia, pela própria mulher, ela não precisa estar acompanhada de advogado, nem da Defensoria Pública. Ótimo. Mas ela também pode ir até a Defensoria Pública para solicitar. E a Lei Maria da Penha, ela estabelece que as medidas não dependem de boletim de ocorrência, nem de inquérito policial para elas serem deferidas, ou seja, para elas serem concedidas pelo juiz ou juíza, né? Então, basta a vontade da mulher, né, que está em situação de violência, né, se ela relatar uma situação de risco e que enquadra numa das hipóteses lá da Lei Maria da Penha, que é relação de afeto, né, casamento, namoro, união estável, ficante, enfim, relacionamentos afetivos. Ou familiares, né, pessoas que são parentes entre si, por laços de sangue, ou por afinidade, né, cunhado, padrasto, enfim. E também aquelas pessoas que moram juntas, que coabitam, mas não têm uma relação de parentesco nem afetiva. Então,
estudantes de uma república. Essa é uma realidade que não é mais tão comum no Brasil, mas até pouco tempo era muito, de empregadas, trabalhadoras que moram na casa dos patrões, Olha né? isso, As né? empregadas domésticas. Isso era, a gente, né, tá modificando, mas assim, era muito comum delas dormirem e essas mulheres nessa situação, se sofrem violência, Sim. podem recorrer à Lei Maria da Penha. Ótimo. Então, basta uma dessas 3 situações, ela relatar um episódio de violência, né? E aí a gente pode pedir lá. Porque às vezes essa mulher não tem interesse na investigação criminal. Ela não quer que o agressor seja punido criminalmente. Sim. E a gente tem que respeitar isso. É autonomia, Né? igual você falou. Às vezes ela só quer pedir a proteção da lei. Ela quer os mecanismos da lei e as medidas protetivas, elas não têm natureza criminal, né? Como, né, a gente fala assim, Isso é no muito dito popular, importante, né? ninguém perde o réu primário só por conta da Lei Maria da Penha, né? Elas não têm natureza criminal, elas não, o objetivo não é condenar o agressor, né? Trazer um mecanismo para coibir uma situação de violência que está acontecendo ou que está para acontecer. Isso é muito É importante. muito Né? o respeito, né, também Sim. da pessoa, Uhum. de ela não querer ir além. Uhum. Né? Sim. Eu encontrei muitas mulheres na França ou aqui no Brasil que sofriam violências. Aí alguém, uma amiga, uma irmã dela, né, orientava para falar comigo. Eu disse, você precisa, né, então ir para a delegacia e prestar queixa, que naquela época, principalmente no Nordeste, eu tinha essa opção. Não, porque eu não quero acabar. Aí vem todo também aquele peso, né, da mentalidade feminina, de não querer atrapalhar a vida dele, de não querer mexer. Exatamente. Na França, eu lembro uma vez, eu fiquei realmente muito chocada, a irmã de uma amiga, ela me diz, não, porque ele é na política. Olha isso. E se eu for falar, primeiro ninguém vai acreditar em mim. Ainda tem isso, né? Também tem isso, muitas Uhum. mulheres aí, no mundo inteiro, porque no público ele é um amor de pessoa, então todo mundo vai dizer Sim. que eu invento porque eu quero dinheiro, porque eu quero isso aqui. Segundo, eu vou acabar com a vida profissional dele, então eu não vou ganhar nada. A Ainda tem esse lado. entende? Aí É. vem que, no fim, é melhor deixar como está. Eu disse, mas você precisa se cuidar. Porque você precisa, pelo menos, porque na França a gente tem mediadores, né, na justiça mesmo. Uhum. Em casos também de problemas de casal e principalmente para os filhos. Quando os pais não conseguem se entender para saber. Tipo uma mediação de conflitos. É uma mediação de conflito e aí podem, nesse caso, né, podem realmente pedir o apoio de um mediador. Sim. Mas muitas vezes ficava por isso mesmo. Uhum. Outro dia eu estava, esses dias agora passado, eu estava ouvindo um podcast também sobre violência doméstica. Aí uma delegada do Rio, de Madeira, ela falando assim que o que ela mais escuta, e segundo ela já tem mais de 15 anos de experiência na delegacia, passou por várias delegacias do estado do Rio de Janeiro, e ela falando assim que o que ela mais escuta nas delegacias é quando a mulher chega querendo uma medida protetiva, mas não quer envolver, né, o agressor num processo. E aí ela vira e fala assim, mas ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Apesar de tudo, ele é um bom pai. Então eu não quero que, né, aconteça nenhum processo, enfim, que isso vá adiante dessa forma. Mas aí a gente começa a perceber também, eu acho isso interessante, porque embora eu acho muito importante a gente considerar a autonomia da mulher, né? Bom, se você não quer, é o seu direito, a gente tem que respeitar. Mas aí a gente já começa a perceber essa mentalidade masculina, né? Tão imbuída, né, na nossa cultura, né? Tipo assim, nossa, ele me joga um prato na cabeça, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele é um bom pai. Uhum. Então, se ele é um bom O pai... homem é assim mesmo, é né? assim mesmo. Ou então fica naquela esperança que já teve um histórico legal de felicidade no casamento, mas um dia ele vai ser daquele jeito de novo. E aí começa todo o ciclo, que a gente sabe que é um ciclo, né? Que vai e volta, que vai e volta a chegar, talvez num momento, né? A gente ainda tem uma educação muito... educação familiar, eu digo mesmo. De atrelar muito a masculinidade à violência, né?
o ser masculino é que ser não- violento, assim, é não Exato. chorar, é resolver, né, na base da violência, né, tanto que a gente tem essa coisa, essa ofensa, né, que as pessoas falam de corno manso, né, o corno manso, aquele que não lava a sua honra com sangue, né, como deveria um homem de ser, verdade, né, então assim, a gente ainda tem na nossa cultura latino-americana uma coisa muito do homem, do masculino ser violento, né? Então, assim... Viril, né? Mas isso viril, porque durão, coisa, né? se confunde virilidade e masculinidade. Isso, né? Isso foi uma conversa ontem, né, na aula. Então, pensa, né, muitos que precisa ser viril, mas, na verdade, um psicanalista francês que se chama Roland Coutanceau, eu gosto muito do trabalho dele, ele diz que, na verdade, esses homens, eles agridem, eles atacam, porque, no fundo, eles não têm nenhuma confiança em si próprio. Então, para mascarar, né, essa vulnerabilidade, esse medo, a autoestima muito baixa, aí ele parte para a briga, para o grito, para a violência, para mostrar autoritarismo, eu sou um homem, né? Eu que mando aqui, eu que sou um homem. E, na verdade, é para mascarar aquele mal-estar. Mas aí é uma confusão entre masculinidade e virilidade, que muitos ainda, os masculinistas, é exatamente isso. Os masculinistas hoje pensam que os homens são superiores às mulheres. Sim. E que eles usam a força, né? Força bruta, a força física, e acham que isso é normal. Mas, na verdade, eu acredito que é por não se sentir justamente, não sei, na França a gente fala à la hauteur, ou seja, não conseguir se sentir um homem suficiente, né? Sim. Não precisar mostrar nem provar nada. Não tem essa necessidade. Qualquer pessoa é quem é. Né? E eles estão sentindo que estão perdendo privilégios. Né? Então, e aí essa é uma conversa, você sabe, Maricília, que a gente já teve, que eu falo assim, eu e Veronique, porque a gente já nós tivemos agora em agosto presente no congresso, em Manaus, né, um congresso internacional sobre segurança pública. E aí eu estava conversando com a Veronique sobre isso, e aí a gente estava pensando sobre essa situação, por que hoje com tantos aparelhos públicos, né, nessa luta, nesse enfrentamento, com ações também preventivas, enfim, com tanta conversa, com tanto diálogo, como já tem e tudo mais, por que o número só cresce? É algo da gente ter que parar e pensar, tem alguma coisa acontecendo, porque aí vamos pensar no Brasil. A Lei Maria da Penha, joia, ela existe e ela tem sido colocada em prática e com sucesso. A gente percebe isso, né? Os números também dizem isso, né? Ela é muito completa. Exatamente. É uma lei né? Então, assim, nós temos várias outras iniciativas, então, e aí, por que será que os números, então, só crescem, né? E aí a gente estava discutindo sobre isso, né, Veronique? Porque eu acho que as mulheres estão, assim, avançando, elas estão se emancipando, não, eu não posso falar na totalidade de forma alguma, né, porque claro que não, ainda tem muito que se avançar, mas assim, boa parte das mulheres hoje em dia, pelo menos, né, uma parte delas já se emanciparam, e a questão de se emanciparem, de se tornarem independentes dos homens, dos pais, dos maridos, né, de terem mais autonomia de escolha, isso incomoda. Incomoda. Mas eu acho que tem um outro lado também, que é com a legislação, quando ela se propõe a enfrentar um fenômeno histórico, cultural, enfim, ela traz luzes para aquele fenômeno, né? Sim. E aí, o que eu acho que a gente tem que se atentar também é que antigamente ninguém procurava a polícia, nenhuma mulher que sofria violência dentro de casa ia procurar as autoridades policiais, né, no tempo aí das nossas avós, enfim. Imagina, né? Imagina, não tinha nem mecanismo para isso, né? Então eu acho que determinadas condutas estão deixando de ser aceitas, né? De ser naturalizadas, de serem vistas como normais, né? Mas também eu acho que existe a reação, né?
para Sim. todo o progresso que a gente tem, existe a reação contrária também, de tentar deter aquele progresso, né? Exatamente. E eu chamo a atenção, né, para esses movimentos que a Veronique explicou muito bem aí, né, dos masculinistas, os Red Sim, Pills, esse né? discurso, né? é, Do ódio. De ódio, É. de misoginia, de não, seu lugar é esse sim, você vai ficar Sim. aí, né? Você pertence aí. E dentro da própria legislação, né? Eu cito o exemplo da lei de alienação parental. Ela é uma reação conservadora à Lei Maria da Penha, eu não tenho dúvida, porque a partir do momento que a mulher resolve quebrar o silêncio sobre uma situação de violência, né, e às vezes que se estende aos filhos, muitas vezes ela é taxada de alienadora, né? Então, de manipuladora, de uma mulher histérica, enfim. Então, assim, eu acho que existe, né? existe também, e a lei por si só não vai mudar culturalmente, né? A gente precisa de educação, né? Uma educação voltada para superação desses estereótipos, né? Do lugar da mulher na sociedade, né? Não existe lugar da mulher, né? Exatamente. Mas Então, eu acho que nós estamos num contexto particularmente violento, né? Acontecem muitas guerras no mundo inteiro, tem muita violência. Nós somos governados por figuras feito o Trump, o Putin, pessoas assim muito extremamente conservadores, né? Machistas, Sim, né? muito machistas. E isso aparece, por exemplo, nas redes sociais. Uhum. Né? Muitos adolescentes muito novos, 12, 13 Sim. anos, eu vi, antes de vir, eu assistia uma série, né, de documentos sobre os adolescentes na Europa, todos eles falando, não, quem está certo é o Trump. Ele bate na mesa, né? Eu quero isso, e todo mundo tem que obedecer. Eu sou do Trump, né? Se impõe, né? Então, eu acho que tudo isso mexe também com as novas gerações. O que é assustador é que são meninos de 12, 14 anos. São adolescentes, né? Você imagina? A formação. A informação e a formação que eles estão recebendo, eu acho que isso é preocupante. Sem dúvida alguma. Então, são muitas coisas, né? Como você São dizer, muitos fatores, são né? vários, né, fatores que fazem que a gente chegou hoje numa situação onde está piorando, né? De fato, as violências estão aumentando no mundo inteiro. É algo que a gente tem muito para discutir ainda, É. né? E aí, como nós já estamos aqui chegando no nosso tempo final, eu acho que essas outras, né, possibilidades de debate, de discussão, porque, como, né, vocês disseram, é de fato muito complexo, né? Então, assim, demanda mesmo muita reflexão, muitas provocações, né? E trazer, enfim, né, novos atores para a gente dialogar, conversar, porque não é um problema, assim, Isolado. Não é. E que não tem uma resposta. Não tem. Não tem mesmo, Tão não é assim. complexo, né? Que só pode ter realmente uma resposta tão Não existe uma bala de prata, né? Não tem. Então é isso, gente. Olha, então acho que agora nós chegamos ao final, né, desse nosso bate-papo. Eu agradeço demais, mais uma vez, a doutora Maria Cecília por ter vindo. Muito obrigada. Eu sei que estava lá no seu trabalho, veio pra cá conversar com a gente. Então foi assim, um prazerão. A Veronique, que está aqui com a gente também, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito bom esse bate-papo, essa conversa, né? Então, como eu acabei de falar aqui agora, essa foi a primeira de muitas. E assim, eu espero futuramente contar com vocês novamente, com outras pessoas aqui que a gente possa vir convidar, né? Para a gente continuar esse diálogo, esse bate-papo, porque a gente tem muito o que falar ainda, né? A gente tem muito o que falar. Mas é bom, falar é muito bom, tratar isso, colocar nas redes sociais, isso é muito legal, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi bom demais. Ai, que bom, gente. Foi um bate-papo bem legal, né? Sigo sempre à disposição aí, viu, gente? Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Valeu, então. É isso.